Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, shalom, shalom. Amados, minha Bíblia está aqui aberta em Ageu capítulo 1, versículo 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Irmãos, a abundância pode ser definida como acrescentar cada vez mais, sem perder o que já temos. Jesus disse: aquele que tem, mais se dará. Aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Se nós temos Jesus e buscamos o reino de Deus e a sua justiça, se ele acrescenta unção, dons, prosperidade, isso é bênção, pessoal. Mas se não temos Jesus, que adianta ganhar no mundo inteiro, no final perder a nossa alma, né? Então, a abundância, primeiramente, é melhorar o nosso relacionamento com Jesus. Hoje, conhecê-lo mais, amá-lo mais, dar mais o nosso coração, servir o melhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, essas demais coisas vão sendo acrescentadas, sim. Esse acrescentar. A abundância é acrescentar cada vez mais sem perder, que é o essencial, né? A qualquer tempo, Jesus vem ou a gente parte dessa terra. Todo tempo sejam alvas suas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça. Portanto, o que se acrescenta, sem perder na comunhão, depois da comunhão com o Senhor, você ser próximo, saudável, você ter bênção sobre bênção, dom, função, é bênção. O que se acrescenta. Então, quando Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e a tenho com abundância. Essa vida abundante começa de dentro para fora. Primeiro a restauração da alma, né? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, nós estamos aprendendo que este acrescentar sem perder o que já tem, principal, comunhão com Deus, salvação. Amém, pessoal? A abundância é acrescentar cada vez mais sem perder o que já tem. Neste texto que nós lemos, a pessoa não consegue acrescentar, porque há no saquetel ali o furo. Então, se você coloca água num jarro, mas ele está trincado ou com abertura embaixo, o que acontece? A água que entra vaza. Este vazamento faz com que nunca possa se encher essa garrafa. Por isso, nós precisamos compreender que a abundância, ela tem que haver com fechar as brechas, porque desde a queda o homem, ele foi invadido, né, por espíritos imundos e nem percebe. Saqueado e roubado. Em Isaías 42, 20, seu povo saqueado e roubado. Então, desde a queda, o homem, via carne, nem percebe que o pecado ele vem como uma isca, né, mas por trás tem um anzol. E o pecado, ele parece ser prazeroso, é o engano prazeroso do pecado. Traz consigo legalidade. O inimigo precisa de legalidade para matar, roubar e destruir. Através das brechas, nós vemos que o inimigo então encontra espaço para roubar, matar e destruir. Vamos dar um exemplo que então a água que está entrando nessa garrafa por cima é o que Deus está acrescentando. Deus quer acrescentar hoje mais paz, amor, alegria, domínio próprio, prosperidade, saúde, sabe? O trabalho de Deus é acrescentar. Mas o trabalho do diabo é roubar, é retirar, é fazer diminuir, é cegar. Então nós vemos aqui o reino de Deus e o império das trevas com papéis bem claros, né? João 10,10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, tão importante quanto nós darmos lugar ao Espírito, Provérbios 3, do 5 ao 7, fala para não sermos sábios nos próprios olhos. Nós precisamos aprender a dizer não. A carne é um mundo, é o inimigo. Por isso que é importante uma pregação genuína, que torna bem claro o que é o pecado, porque assim nós sabemos o que renunciar para não abrir brechas. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque a igreja que não prega contra o pecado e não esclarece o que é pecado, a pessoa acaba abrindo brechas e perdendo. Porque ela nem sabe por onde é que está essa brecha.
É muito importante para o inimigo que a pessoa não saiba aonde está essa brecha, porque ela está sempre perdendo no mundo espiritual, né? Sai do culto cheia, de repente já está angustiada. Sai do culto com paz, daqui a pouco está sempre... Por quê? Porque há brechas, a pessoa não sabe. Então o inimigo por ali, ele furta, ele rouba a semente que foi semeada. Ele é ladrão, então ele precisa de legalidade. Essas brechas que são abertas, muitas vezes a pessoa não sabe que aquilo é grave e pensa, não, isso não dá nada, aqui que tem, até os falsos profetas, os coach, nada a ver, Deus é amor e tal. Claro que Deus é amor, mas o diabo é ódio. Claro que Deus quer te abençoar, mas o diabo quer arrebentar. Então nós precisamos aprender a dar lugar ao Espírito, mas não dar lugar à carne. A Bíblia diz em Romanos 14:13 para nós nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo e não darmos lugar à carne. Então há muitas pessoas que elas são mornas. Tanto elas dizem sim para Deus, às vezes, né? No culto, mas elas não sabem dizer não à carne, ao mundo e ao pecado. De maneira que o que elas recebem, elas perdem pelas brechas. Não existe abundância sem fecharmos as brechas que estão desde a queda, né, meus amados irmãos? É como uma casa cheia de tesouro com a janela e a porta aberta, e os assaltantes podendo ter acesso para retirar tudo que está ali dentro daquela casa. Como que você vai encher uma garrafa de água se você está colocando água lá em cima e embaixo tem, vamos dizer, uma grande abertura ali onde está vazando toda aquela água, entende? Assim nós precisamos aprender, através dessa série, que a abundância tem a ver com o tratamento. Aí não é culpa, condenação, mas sim, como diz Romanos 8:13, né? Se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. É importante aprender por onde é que o inimigo está encontrando legalidade. Isso não quer dizer que você vai ficar procurando pecado, você fica fanático, né? É muito importante que você diga, sonda-me, ó Deus, e Deus vai te mostrando. Quando a paz some, é porque há brechas. É porque o inimigo está conseguindo tirar a paz. Porque em Isaías 26:3 diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cuja mente está nele. Mesmo no meio de tribulações que nós estamos passando, mas somos livres em Cristo. 2 Coríntios 3:17. O fato de Deus conseguir manter em paz, lá em Filipenses 4, do 6 ao 10, fala que se nós desabafarmos com Deus todas as vezes que estivermos aflitos ou angustiados na carne, o Senhor nos devolverá a paz. Esse é sinal de que a brecha foi fechada. A paz é o hábito do nosso coração. Claro que existe a falsa paz daqueles que estão no pecado e cauterizaram a sua mente, já blasfemaram do Espírito Santo e não se importam mais com Deus. Mas não é o seu caso. Porque se fosse assim, você não estaria interessado na palavra de Deus. Aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo e cauterizaram a sua mente não querem nem saber de Deus nem da palavra de Deus. Então, esse é um fato que você ainda tem algo com o Espírito Santo na sua vida, porque você está ouvindo essa palavra. Então não pense que seja o teu caso, de que você tem essa falsa paz. A falsa paz vem depois que Deus nos entrega ao nosso coração, de tanto teimar, extinguimos o Espírito Santo. Mas no caso daquele que continua se humilhando, né? O Senhor disse, perdoa o teu irmão 70 vezes 7, por que ele diria isto se ele não fizesse? Porque Deus diria para nós perdoar 70 vezes 7 se Ele mesmo não fizesse isto, né, meus irmãos? Então Deus faz sim. Ele está sempre perdoando. Isso não é desculpa para nós pecarmos, entende, meus irmãos? Aquele que é nascido de Deus está em guerra contra o pecado, não brinca com o pecado, não esconde o pecado, não teima no pecado, né? Não está em paz com o pecado, está em guerra contra o pecado, odeia o pecado. Então nós sabemos que Deus está aqui para nos perdoar e nos fortalecer para que nós venhamos a renunciar. A brecha, ela pode ser melhor fechada, não apenas confessando, mas a liberdade dos filhos de Deus de ir renunciando faz com que não se abra aquela brecha. Porque melhor do que recuperar a água ali que foi perdida é não perdê-la. Então, a abundância tem a ver com aprender a fechar brechas. Essa semana estaremos estudando sobre isso. Espero que você esteja realmente orando junto, jejuando, dizendo, Deus, revela para mim áreas em que eu preciso fechar brechas para que eu possa crescer mais e mais
em nome de Jesus.